7º episódio, gente, que loucura! Tô muito feliz que a gente tá conseguindo manter um número constante, assim, de ouvintes por semana. Então, espero que eu esteja começando a fazer um pouco parte da rotina aí de vocês e que esteja fazendo alguma diferença, seja, né, essas reflexões, enfim. Me contem o que vocês estão achando, se vocês têm dicas, ideias e sugestões de temas, assuntos para trazer por aqui, até mesmo convidados, né? Quem sabe? Mas tô gostando bastante, então acho importante falar isso aqui. E tá sendo muito especial assim para mim, sabe? Essa semana agora foi bem difícil, tive que fazer muita coisa, tava me inscrevendo para 2 editais e quem aplica para editais aí deve imaginar o volume de coisas que precisa ser feito. Então, apliquei para um para tentar ir para COP 30. E aí, com certeza, vou levar vocês comigo, né? Gravar episódios, fazer muita coisa lá. E também pro financiamento aqui pro podcast. Então, dedos cruzados pra conseguir aí. Se der certo, vai ser muito, muito bom. Também queria conhecer um pouco mais de vocês. Aqui aparecem mais números e alguns dados de vocês, então já sei que são maioria mulheres. Quero ter um pouco mais essa troca, então se sentir confortável, enfim, de comentar aqui, falar o que você tá fazendo, de onde você tá ouvindo, você tá gostando, sugerir temas. Fiquem à vontade, tá bom? O assunto de hoje é TDAH e neurodivergência. TDAH é um tipo de neurodivergência, mas neurodivergência também engloba, por exemplo, autismo, dislexia e entre outros. O foco aqui vai ser TDAH, mas eu trouxe neurodivergências também porque depois a gente vai abrir um pouquinho mais. Mas como esse é meu lugar de fala, né, como pessoa diagnosticada com TDAH e como bióloga também não tenho tanto conhecimento assim de psicologia e questão mais de pedagogia e de, sabe, temas mais relacionados a isso. Não manjo tanto, então a minha ideia é dar um contexto geral do que é o TDAH e, a partir de reflexões, experiências próprias e conectando esse assunto com meio que eu não diria crítica, mas reflexões sobre como a nossa sociedade enxerga isso e funciona, e nosso sistema, e, é claro, mudanças climáticas, que também estão relacionadas com isso, porque estão relacionadas com tudo. Então, bora começar. Começando do começo, né? O que é TDAH? Essa sigla significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tem muitos profissionais que não gostam muito desse termo, porque parece que reduz esse transtorno a apenas é uma pessoa desatenta. Quando, na verdade, o que acontece é uma instabilidade da atenção. Então, ou a gente tem muita, quando é uma coisa que interessa mais, ou que a gente já tem algum hiperfoco ali, né? Ou a gente só não consegue mesmo prestar atenção, sabe? O que acontece é essa instabilidade. Não é que a gente seja menos inteligente ou, enfim, é mais que a gente a cabeça funciona diferente. Esse é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente já nasce com ele, apesar de eu ter sido diagnosticada com 21 anos. Eu não desenvolvi TDAH com 21 anos, eu sempre tive, só recebi o diagnóstico tardiamente, o que não é muito bom, mas vou chegar lá ainda nessa parte da história. Ele é também uma condição genética, então é passado. O meu pai tem TDAH, foi diagnosticado já, e o dele é completamente hiperativo, então a gente tem 3 tipos, que é hiperativo, desatento e misto. Então, que a pessoa seria mais hiperativa e desatenta ao mesmo tempo. E esse desatento eu traduzo para não é uma pessoa hiperativa que externamente, então, tipo, eu não sou tanto o tipo de pessoa que vai ficar mexendo o pé, que vai ficar se mexendo o tempo inteiro, sabe? Que precisa estar fazendo alguma coisa enquanto estuda e mordendo lápis, sabe? Tipo, não tenho tanto esses traços de hiperatividade, mas a minha cabeça é completamente hiperativa. Eu costumo dizer que eu tenho várias abas abertas na minha cabeça e tem sempre alguma música tocando, alguma coisa tocando na rádio da minha cabeça. Também pode ter, tipo, algum meme, alguma coisa assim, que pegou e ficou, e aí vai ficar reproduzindo isso por um tempo. Todos esses pensamentos acontecem realmente ao mesmo tempo, tipo, enquanto eu tô aqui gravando e pensando e construindo raciocínio pra, tipo, formular as coisas e a palavra sair pela minha boca, eu já tô aqui olhando aqui atrás, que eu consigo ver minha cozinha, e pensando que eu preciso colocar feijão de molho pra fazer hoje à noite. Então, tipo, é muito cansativo, porque no nosso desenvolvimento aconteceu alguma coisinha ali, acontece lá, né? Que o nosso lobo frontal, eu não diria que ele não se desenvolve igual, mas ele é diferente, entendeu? Não gosto, não vou usar muitos termos, não
pejorativos, mas qualitativo. O nosso lobo frontal só é diferente. Esse lobo frontal, ele é responsável por filtrar. Se tiver algum cachorro latindo pegar no áudio, gente, desculpa, tem muito cachorro aqui, mas espero que dê tudo certo. Tô com um cancelamento de ruído, né? Enfim, o nosso lobo frontal, ele é responsável por filtrar as informações que entram no nosso cérebro. Tipo, isso do cachorro agora, entendeu? Um clássico exemplo de TDAH, que se o cachorro começar a latir, fica um pouco mais difícil, porque aí eu vou pensar no cachorro, no feijão, na música que tá tocando agora, que é eu coloquei no story ontem, uma música que chama Her. Enfim, aleatória, entendeu? Né? Voltando. Ai, juro. Tá, o lobo frontal, ele filtra as informações que entram na nossa cabeça. E aí eu até anotei aqui exemplo secretário, coloquei exatamente assim no meu caderno, que eu assisti um vídeo logo que eu tive o diagnóstico, esse meio que se tornou um hiperfoco, assim, meu. Então eu queria entender tudo sobre o TDAH, porque esse diagnóstico foi muito importante pra mim. E no sentido de autoconhecimento mesmo, sabe? E de auto-perdão de muitas coisas e características minhas que eu sempre fui muito dura comigo mesma, sabe? E vou entrar aqui, aprofundar no decorrer. E aí, nesse hiperfoco, eu descobri um canal do YouTube, que eu vou indicar pra vocês aqui no final. Em um dos vídeos, ela faz uma analogia que ela, inclusive, pegou da literatura, tipo, não foi nem a moça do vídeo que pensou nessa analogia, mas eu achei ela genial. Que basicamente coloca você como o dono da empresa, né, o CEO, enfim, e aí você tá lá fazendo uma reunião de negócios. Então você fecha a porta e o seu secretário toma conta de quem entra e quem sai. Esse secretário seria tipo seu cérebro. E aí, esse secretário não trabalha nada bem. De uma maneira que ou ele deixa todo mundo entrar na reunião e aí vira várzea, entendeu? Vai todo mundo. Ai, notificação do WhatsApp, do Instagram, olha pro celular. Tipo, vamos colocar uma situação hipotética. Eu tô aqui no computador trabalhando. E aí, ou esse secretário vai abrir a porteira, deixar todo mundo entrar, todos os pensamentos, tudo, um turbilhão na cabeça, ou ele vai bloquear tudo de uma vez. Você não vai perceber nem coisas básicas do seu funcionamento ali como ser humano, entendeu? Então, tipo, às vezes eu hiperfoco tanto que na hora que eu saio do hiperfoco, ou então eu só saio do hiperfoco quando eu tô quase, tipo assim, fazendo xixi na calça, quando eu tô muito apertada. Porque eu estava tão focada que eu nem percebi que eu já estava há tempos com vontade de fazer xixi. E aí, a hora que eu volto, tipo, eu preciso muito fazer xixi, entendeu? Então, isso também acontece com comida, tipo, várias vezes já hiperfoquei, fiquei tão assim que fui almoçar 4 da tarde, porque fui lembrar da fome e perceber a fome 3 da tarde, sabe? Então, acho que esse exemplo, pelo menos pra mim, caracteriza muito bem. Eu me identifiquei bastante. E mesmo quem não tem TDAH que esteja ouvindo, eu acho que é legal ouvir esses relatos e entender um pouco mais, até para compreender um pouco a realidade de outras pessoas que provavelmente você conhece na sua vida, que você ama, enfim, e que tenham esse transtorno, né? Cabeça de pessoas com TDAH tem pensamentos mais rápidos e um maior volume desses pensamentos acontecendo ao mesmo tempo. E aí isso também gera pensamento radial, então, apesar de ser uma coisa que cansa muito, de trazer vários problemas assim para a vida, também sinto que me ajuda para criatividade, para conectar esses pensamentos, porque já que eles estão ali acontecendo ao mesmo tempo, para mim é mais fácil correlacionar coisas para, por exemplo, construir um episódio de podcast como esse, sabe? Nesse sentido eu gosto da minha cabecinha barulhenta, mas às vezes eu fico completamente cansada dela. Tipo, tem dias que aí pode ser o caso do burnout, que eu comentei com vocês que eu tive ano passado, né? Algumas outras vezes na minha vida. Não me orgulho nem um pouco, mas tô sempre tentando buscar esse equilíbrio de até onde eu consigo ir trabalhar e fazer as coisas ao ponto de não exaurir completamente. E é meio frustrante, porque tem dias que eu acordo e já tá, tipo, fiz muita coisa nos outros dias e aí acumula. E aí eu tô, tipo, há uns dias sem parar pra descansar mesmo, sabe? É meio diferente o estado de exaustão por causa disso, por causa do tanto de energia que exige esse tanto de pensamento aqui. Também tem como meio que consequência, assim, né? Um dos problemas relacionados também é a miopia temporal. Então eu sou uma pessoa que já se atrasou muito pras coisas. Hoje eu tô um pouco melhor com relação a isso. Sempre foi muito difícil pra mim
também perceber o tempo, especialmente por conta dessa questão aí do hiperfoco. Então, se eu não às vezes eu nem percebo que eu quero fazer xixi ou que eu quero comer, vocês acham que eu vou perceber o tempo, sabe? Inúmeras vezes, já fiquei trabalhando, esqueci de uma reunião. Aí fui criando mecanismos, né? Colocando lembrete, colocando post-it, alarme, enfim. Então você vai criando mecanismos para aprender a lidar com essas questões que você tem. E aí, voltando para o diagnóstico, é por isso que o diagnóstico é tão importante. Porque com ele você consegue se conhecer muito melhor, entender características que você tem, como lidar com elas, pesquisar mais sobre isso, né? Conhecer melhor como a sua cabeça funciona, o que é melhor para você, que muitas vezes, por você ter uma cabeça neurodivergente, que não é como a cabeça do restante da sociedade, né? Neurotípicas. Que é até um pouco complicado falar isso, mas calma que a gente já vai entrar lá. Funciona. Você precisa fazer as coisas diferentes. E aí você, nesse processo, exige muito autoconhecimento e compreender tudo isso e ter esse diagnóstico, pra mim, fez muito sentido por causa disso, entendeu? Então eu sempre fui o tipo de pessoa que era a última a entregar a prova. Eu sempre perdi muita coisa, desde sombrinha, garrafinha de água. Já emprestei bolsa da minha irmã, perdi mais de uma vez. Bolsa, carteira, RG. Tô sempre tendo que fazer RG novo. Tudo. As latinhas que eu levo shampoo e condicionador sólido. Já perdi, tipo assim, umas 5. E aí dá muita dor, porque você perde a caixinha e você perde os negócios, né? Eu até corto o shampoo e o condicionador em vários pedaços pra durar mais, e também porque se eu esquecer em algum lugar, pelo menos foi só um pedaço, não foi o produto inteiro. Então, você vai criando maneiras de se adaptar. E é por isso que eu acho o diagnóstico importante e não concordo com essa crítica, que aí a gente já entra aqui na segunda parte da conversa, do aumento de número de casos e de muita gente falando que esse transtorno agora é modinha. Não é que é modinha, é que agora se tem mais conhecimento sobre o negócio e mais pessoas estão podendo receber esse diagnóstico e se conhecer melhor. Claro que o diagnóstico precisa ser sério, então você não pode, tipo assim, fazer um teste da internet e sair falando por aí que você tem TDAH. Tipo, o diagnóstico envolve outras etapas, isso às vezes também é caro. Então, ao mesmo tempo, tipo assim, você não pode fazer o teste e sair falando. Se você não tem tantos recursos, porque aqui no Brasil a gente tem o SUS, mas ainda assim, às vezes é meio complicado conseguir um laudo médico mesmo que comprove. Então, pode ter coisas que você se identifique aqui que seria legal investigar. Então, se tiver como, eu recomendo muito, porque vão ser esses profissionais que vão conseguir te orientar melhor. E logo que eu fui diagnosticada, as coisas passaram a fazer mais sentido. Então, que nem eu falei, isso de demorar mais pra fazer prova na escola, essa coisa de ter muitos pensamentos na minha cabeça, de estar sempre sonhando acordada, música e som, cancelamento de ruído. Então, se eu tô na rua, eu vou estar de fone com cancelamento de ruído, ouvindo uma música. Em São Paulo eu só vivi assim. Nunca fui assaltada na rua, já fui furtada lá. Acho que eu até comentei no primeiro episódio também. Mas não foi por conta de eu estar usando fone. Mas eu preciso estar de fone. E é por isso também que eu acredito que eu gosto tanto de trilha, de natureza, de coisas mais tranquilas. Que eu comentei com vocês aqui em mais de um dos episódios, né? Do silêncio das dunas lá dos Lençóis Maranhenses, que aquilo também me fez ver como essa quantidade de estímulos e coisas do dia a dia que eu tava vivendo em São Paulo estavam me fazendo mal e contribuíram com esse burnout e tudo mais. Então você vai se conhecendo e se entendendo melhor. Também sempre tive muita dificuldade para estudar, então sempre tive que estudar muito para guardar as coisas, ficar repetindo e anotando, escrevendo. Já entreguei mais de uma prova sem terminar por não ter o tempo de conseguir finalizar o próprio Enem. Eu entreguei com 12 questões faltando de matemática, porque eu tinha gastado tempo fazendo a redação, a parte de humanas, né, da prova, e aí não deu tempo de terminar. Saí de lá chorando, acabou que eu consegui, entrei na segunda chamada, mas assim, sempre foi muito difícil, eu sempre tive que fazer muito. E aí isso também contribuiu com essa minha ideia de que eu preciso estar sempre fazendo muito e sempre me provando e sempre fazendo tudo perfeito. E então também já cai nessa coisa de autocobrança, de ter mais dificuldade com rejeição e coisas nesse sentido, sabe? Porque nesse sentido sempre foi pedido mais de mim do que eu conseguia fazer, e aí eu fui me adaptando, só que não foi uma adaptação benéfica, sabe? É por isso que eu considero o diagnóstico importante. Eu acho que esse aumento de casos esteja muito mais relacionado com as pessoas estarem se preocupando mais, conhecendo mais, sabe? E também desenvolvimento científico, né? De estarem estudando mais o negócio e conseguindo identificar mais e ajudar mais essas pessoas.
E aí a gente entra na questão também dos medicamentos. Então, quando eu fui diagnosticada, no final de 2021, eu fui diagnosticada pela minha psicóloga da época. Eu estava tendo algumas crises de ansiedade, eu tinha acabado de começar um trabalho novo, que era de home office. Foi também uma fase final de pandemia ali, né? Então acho que tava todo mundo meio ferrado da cabeça. E aí tava tendo algumas crises de ansiedade. E aí acho que foi tipo terceira crise. Eu falei, não, preciso de uma psicóloga, né? E aí fui, desabafei tudo com ela, chorando muito, assim, falando altas coisas, que eu tava muito cansada, que blá 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 e blá blá blá. Ela se ligou, porque ela também é psicóloga do meu irmão. E aí ela falou, E tudo que eu tava relatando para ela tinha muita relação, sabe? Com essas dificuldades que o TDAH traz. Desde então, comecei a estudar muito, virou meio que um hiperfoco meu também, de conseguir entender melhor, criar mecanismos para me adaptar. Essa questão aí do auto-perdão que eu falei também, né? Então, eu falava, por que que você não consegue entregar a prova? Tipo assim, por que que você não consegue fazer no tempo? E eu achava que era culpa minha. Quando não era culpa minha. É culpa de uma sociedade que não aceita esse tipo de diversidade e não abraça essas diversidades e maneiras de pensar, de ver o mundo e, sabe? Que é tudo dentro dos padrões e produtividade, e aprender e, sabe? Mas logo que eu fui diagnosticada, eu já comecei com medicamento. E aí o medicamento me fez muito mal, não me adaptei. No começo até estava conseguindo trabalhar mais, só que isso também me fez mal. Tirou meu apetite totalmente, não estava conseguindo comer, emagreci um monte. Em um período de tipo 2 meses, emagreci muito. Aí eu falei, não vou mais tomar isso, mas preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu achei uma psicóloga que tinha como foco o TDAH. Comecei a atender com ela, consegui entender muito mais tudo que estava por trás, e aí a partir dos relatos ela já conseguia me ajudar, me dar dicas também, coisas que eu fui mudando. E para mim foi melhor essa maneira de lidar. Mas tem casos em que o medicamento é sim importante. No caso do meu irmão, por exemplo, ele já precisou muito para conseguir estudar e se inserir ali naquele sistema educacional padrãozão de que você precisa ficar ali na carteira ouvindo o professor falar. E ele, como uma criança completamente hiperativa, não conseguia se encaixar. Tem um pouco essa coisa de que aí vai ser a reflexão que eu vou trazer aqui para vocês, compreendendo que o remédio é importante, tá? Então já quero falar isso e deixar isso muito claro agora no começo, porque agora a gente vai entrar numa brisa um pouco mais profunda. É a seguinte: tudo o que eu identifiquei como um problema a questão do meu TDAH são todas coisas impostas pela nossa sociedade, tipo regras e maneiras de viver que ao longo do tempo eu também fui entendendo que não é a maneira como eu quero viver e como eu quero fazer as coisas. Esse jeito de, tipo, produtividade, trabalho enquanto eles dormem, escritório de São Paulo, isso é a visão do sucesso. O que é um sucesso? É você trabalhar muito, acumular muito dinheiro, construir uma casa, construir uma família, nananana, sabe? Não precisa descansar, não precisa tirar férias, vai aproveitar quando tiver lá o seu milhão acumulado. E assim, isso sempre foi zero atrativo pra mim, até porque sempre precisei ter muito do propósito por trás pra ter o hiperfoco, pra ter a motivação, porque é muito difícil pra mim ter motivação pra fazer coisas que eu não vejo sentido, entendeu? Então, essa questão da procrastinação, ela também tá muito presente na minha vida, porque pra gente é mais difícil de ter essa motivação. Será que eu tô errada por não conseguir terminar a prova a tempo? Será que esse sentimento de incapacidade, de não pertencimento e vários sentimentos que eu já tive ao longo da minha vida por causa desse transtorno, na verdade, não são fruto dessa sociedade, da maneira como funciona? E aqui que é uma frase de um artigo que eu vou indicar pra vocês no final também, que é muito bom. Essa diferença, então coloca aqui, tipo, TDAH e neurodivergência, cujos problemas decorrem de questões sociais, políticas e culturais. Seria bem essa ideia de que esses problemas que a gente tem, na verdade, estão relacionados com questões sociais, políticas e culturais, entendeu? Não é que seja problemático eu ter o transtorno e ele afete a minha vida. Ele afeta a minha vida porque os moldes da sociedade são de uma maneira e a minha cabeça não, por mais que eu tente, não vai se encaixar plenamente nesse sistema. E eu vou estar sempre sentindo que eu tô, de algum jeito, fazendo alguma coisa errada, e, entendeu? Será que a gente não precisa também lutar? Aqui, mais uma vez, a importância da gente lutar por uma sociedade cada vez mais diversa, que não fique impondo tantos padrões e coisas assim, que tenha menos essa noção de individualização, porque também pessoas neurodivergentes, com TDAH, enfim, tem muitos estudos que mostram a relação desse transtorno e dessas questões com
aspectos relacionados ao altruísmo e como a vida em comunidade faz muito bem também para essas pessoas, porque tudo a gente precisa pensar em etapas, sabe? Então, o que eu comentei que, assim, tipo, eu tô sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, tô aqui gravando, tô pensando que eu preciso deixar feijão de molho. Isso tá sempre acontecendo, então por isso que para mim é tão difícil viver no momento presente também. Eu tô sempre tentando automatizar os próximos passos. Então, uma vida com pessoas em comunidade, em que cada um tem o seu papel e consegue ajudar de alguma maneira e tem uma dinâmica e você não precisa ficar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Geralmente, pessoas neurotípicas tendem a se identificar mais e gostar mais desse tipo de vida mesmo, que não é tão individualizado. Isso também tá relacionado. E a própria questão do mercado de trabalho, né? Pede que você seja, né, o tempo inteiro muito produtivo e que trabalhe em horas que você não deveria estar trabalhando e que é mais importante você ter uma carreira e construir as coisas e acumular dinheiro do que aproveitar a vida. Enfim, tudo isso está completamente relacionado. Quando eu compreendi isso, que esses problemas não eram culpa minha e não eram problemas necessariamente meus, eu falei, então acho que eu gosto de ser assim, acho que eu gosto de ser quem eu sou. E isso falando de uma perspectiva, né, de tudo que eu falei aqui, que eu tenho essas dificuldades, que não precisei necessariamente do medicamento, enfim, gente, acho que vocês estão captando, né? E aí eu cheguei a ler um artigo, a pesquisa não é tão boa assim, porque não se baseia em pessoas que comprovaram que tem o laudo médico ali de TDAH, mas eles testaram algumas coisas lá e estão tentando trazer essa relação da adaptação evolutiva com o TDAH. Então, se esse é um transtorno que faz tão mal pra gente, né? Como que ele se perpetuou por tanto tempo ao longo do desenvolvimento humano? Tipo, e hoje tá se mostrando que tem cada vez mais casos e que é uma coisa que se perpetuou muito bem, entendeu? Como que isso aconteceu? Então, deve ter algum aspecto evolutivo que é bom pra gente, que fez com que a gente se tornasse mais adaptado àquele ambiente. Então, isso está relacionado, por exemplo, com a sensibilidade. Essa sensibilidade pode ser tanto emocional, que traz, às vezes, uma desregulação emocional. Então, pessoas com TDAH tendem a sentir muito intensamente as coisas. Então, quando você é muito apaixonado por uma coisa, você é muito. Que é tipo, essa coisa minha com a natureza, sabe? Essa sensibilidade também se estende para, por exemplo, os barulhos que eu falei, poluição sonora, enfim. Então, a gente tá muito mais. Tende a estar mais atento às coisas que estão acontecendo. Então, é tipo. Isso se eu não tô completamente dentro da minha cabeça, né? Que às vezes acontece. Tipo, pode cair a árvore ali que pode ser que eu não veja, entendeu? Porque eu tô completamente focada aqui. Quando eu paro pra olhar as coisas, eu sinto que às vezes eu vejo coisas que as pessoas ficam, nossa, como que você viu isso, sabe? Que é por isso, porque eu consigo reparar muito nas coisas e ter, tipo, os sentidos mais sensíveis mesmo, tipo, a sons, então identificar os passarinhos e ouvir os barulhos e as coisas que estão acontecendo. Se eu já tenho essa sensibilidade, isso seria muito bom em um contexto de sobrevivência em floresta, de mudar de lugar, sabe? Só que para a cidade já não é bom, porque tem estímulos demais, tem barulho demais, é alto demais, entendeu? Tem contextos em que essas características podem ser boas. Visão, enfim, faz sentido, né? Talvez a gente estaria até mais adaptado em determinadas situações do que pessoas neurotípicas. E isso é muito legal de pensar, porque sempre, tipo, é muito comum que pessoas neurodivergentes sejam colocadas nesse lugar de problema, quando o problema, na verdade, é a maneira como a nossa sociedade é organizada e funciona, que não dá abertura para diferentes maneiras de fazer as coisas, de pensar e de viver. É isso, era esse o episódio, brincadeira. E é por isso que eu gosto tanto de conhecer outras maneiras de viver. É por isso que eu acho tão legal ir para comunidades e ver que dá para viver de outros jeitos. É por isso que eu fiquei tão feliz me mudando aqui pro litoral, que agora eu consigo ter muito mais paz na minha vida, apesar de ainda estar nessa luta de tentar achar o equilíbrio aí entre trabalho e vida e tudo. Tá sendo um processo muito legal e muito disso é por todos esses entendimentos que eu fui acumulando e que o diagnóstico me possibilitou, né? Isso é uma constante também no mundo do ativismo e das pessoas que lutam por mudanças climáticas, tipo, pelo combate das mudanças climáticas. Essa sensibilidade também faz com que pessoas neurodivergentes estejam mais sensíveis às mudanças climáticas. Vai sentir mais onda de calor, vai sentir mais
medo, porque tem essa coisa das emoções, de desregulação emocional. Então, de novo, né? Tipo, o medo é muito maior, o senso de urgência é muito grande também. Então, eu tenho muito isso. Tipo assim, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Muitas vezes até preto no branco. Então, pessoas autistas têm muito mais dificuldade de compreender ironia, porque são pessoas que é aquilo, entendeu? Se o planeta aqueceu e tá mostrando isso, e isso está sendo comprovado, e pesquisas estão comprovando isso, e a gente precisa mudar isso, vamos mudar isso e ponto. E sabe quem é assim? A gente tem um grandíssimo exemplo, a nossa querida Greta Thunberg. Ela é neurodivergente, fala bastante sobre isso, e a mãe dela é uma grande ativista da neurodiversidade. Então, já tinha indicado esse livro no primeiro episódio, mas vou indicar aqui de novo. Ele chama Nossa Casa Está em Chamas, Ninguém é Pequeno Demais para Fazer Diferença. E foi escrito pela Malena Ernman, que é a mãe da Greta. Só que aqui, como no título, tá toda a família. Então é a Malena, a Beta, que é a irmã da Greta, e o Svante, que é o pai da Greta, né? E tem muitas passagens muito interessantes, assim, nesse livro. Ela divide em cenas, então cada cena tem meio que um trecho, assim. E ele foi escrito, acho que em 2016, 17, enfim, ele não é recente. Só que já traz uma visão super urgente sobre o caos climático e tudo mais. Ela sempre está relacionando essas questões de ativismo com o autismo e a síndrome de Asperger da Greta e o TDAH e outras questões da Beta, que é a irmãzinha dela. Mostra como a Greta se tornou o que ela se tornou, né? Como ela começou a fazer essas greves escolares. Então, para quem não sabe, Greta Thunberg é uma das grandes referências de ativista climática. Ela começou muito novinha, tipo, menos de 18 anos, a fazer greves escolares na frente do parlamento da Suécia, exigindo mudanças. E lutando, né, por justiça climática e tudo mais. E ela deu uma sumida da mídia, porque agora que ela já tá um pouco mais velha, mais sábia, agora ela tá indo muito mais, falando muito mais sobre o sistema e trazendo muito mais essas críticas, então ela tem perdido um pouco a visibilidade da mídia, porque não querem ficar falando sobre os problemas do capitalismo, né? Enfim, eu admiro muito o trabalho dela e depois de ler esse livro eu compreendi muito mais. Tem muita gente que critica ela, mas eu acho que nem conhece a história dela e as dificuldades que ela, a família dela passaram e passam por conta de todas essas neurodivergências que eles possuem e representam, enfim. Então vou ler um trecho aqui para vocês captarem um pouco do que eu tô falando. Svante prometeu ir com Greta a uma loja de materiais para construção, para comprar uma sobra de tábua que ela possa pintar de branco e fazer uma placa. Entre aspas, greve escolar pelo clima, deve ser escrito. Isso ela decidiu já faz bastante tempo. E, mesmo que Svante e eu saibamos dos enormes riscos a que ela vai se expor, mesmo que preferíssemos que ela abandonasse toda a ideia de faltar na escola, damos nosso apoio a ela. Só um pouco entusiasmados, vamos confessar, porque mesmo que o início das aulas esteja se aproximando, ela não parece mostrar nenhum sinal de abandonar sua ideia. Pelo contrário, e vemos que ela se sente bem quando elabora seus planos. Melhor do que ela se sentiu por muitos anos. E aí é muito legal, porque já tinha tido tudo isso de livro, tipo, chumaço de páginas. E nessas páginas, estava falando principalmente do transtorno alimentar dela, que ela tem muita dificuldade de comer. E ela estava num quadro muito depressivo, chegou ao ponto dela não tá conseguindo comer e tal, teve que ser internada. E a gente tá falando de uma criança mesmo, tipo assim, com já muitas preocupações e muitas coisas, e cabeça, né, muito, enfim, uma pessoa muito intensa também, né, muito sensível. E aí chegou nesse ponto em que ela começou a se engajar e começou a fazer as coisas acontecerem e como isso fez bem pra ela e como isso transformou a vida dela completamente. E aí foi isso, tipo, ela começou a comer pra ter energia pra fazer essas coisas, começou a conseguir executar muito mais as coisas e viver, porque agora ela sentia que, tipo, tinha alguma coisa que estava motivando ela ali, né? Então, continuando. Em uma das lojas do shopping, um nome muito difícil, sueco, tem um dinossauro enorme de tecido verde. À medida que nos aproximamos, nos vemos no reflexo da vitrine. Beta, Greta, Svante, o dinossauro e eu. Se não tivéssemos tantos diagnósticos, e aí ela lista: transtorno obsessivo compulsivo e distúrbios alimentares. Se Svante não estivesse com vontade de fazer xixi como ele sempre está, então poderíamos ter parado e tirar uma foto. Teria sido uma transição perfeita para uma perspectiva geológica maior. Mas agora as coisas são como são. Aí tem uma fala.
Gostaria de saber se os dinossauros tinham TDAH, diz Svante. Tinham, responde Beta. Eles tinham Asperger, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno desafiador, e de oposição e TDAH, como eu. É por isso que eles morreram. Eles tinham muitos pensamentos em suas cabeças e não conseguiam se concentrar. Então ficaram muito enlouquecidos com todos os sons perturbando eles. Esse livro é exatamente isso, é essa relação da neurodivergência com as mudanças climáticas. E é genial. Então, recomendo demais e mostra como muitos ativistas, e aí agora falando de uma perspectiva mais pessoal, né, muitos amigos meus que são da luta aí socioambiental, enfim, que estão envolvidos com a causa de alguma maneira, também são diagnosticados e têm algum tipo de neurodivergência. Enfim, esse hiperfoco, paixão intensa, senso de urgência, tudo isso contribui para fazer com que essas pessoas tenham mais tendências ativistas, sabe? E eu me identifiquei demais com isso, demais, porque isso totalmente eu, entendeu? Tudo fez sentido pra mim, entendeu? Então, espero que se você tá ouvindo e as coisas estão se encaixando aí, me conta aqui, tá? Que eu quero saber. Que eu contribuí aí para as pecinhas se encaixarem. Mas mesmo quem é uma pessoa neurotípica, o que vocês acharam? Né? Faz sentido essa reflexão de que a nossa sociedade devia abranger mais essa galera? E aí, ai, Camila, como fazer isso? Já tem vários diferentes modelos de sistemas educacionais, de maneira de ensinar e de formar indivíduos e pessoas, enfim. Já tem muitas maneiras de se fazer, já existem maneiras de se viver na sociedade, e aí eu acho que é a gente ir lutando por isso mesmo e fazendo escolhas que a gente se sinta cada vez mais livres. E aí, de novo, esse conceito de liberdade que eu comentei com vocês em outros episódios aqui também, né? De ver essas mudanças de hábito e essas resistências que a gente tem de fazer as coisas diferente como uma liberdade da gente estar conseguindo fazer coisas de um jeito que são melhores pra gente, apesar de quererem impor o contrário. E tem também um ponto que é a gente acaba prestando mais atenção em alguns detalhes. Isso também faz com que a gente seja pessoas, tipo, que né, pessoas neurotípicas geralmente também têm uma criatividade ali mais acentuada, que conseguem perceber mais as coisas, trazer soluções inovadoras por conta dessa conexão de pensamentos aí, né? Eu acho que essas neurodivergências podem ser muito potentes. Então, para dar um quentinho aí e esse acolhimento de falar que você não é um problema na nossa sociedade. Nossa sociedade é que é o problema. Era esse o episódio. Me conta o que vocês acharam, se vocês se identificaram. Manda para aquele amigo que tem amiga, que tem TDAH, que é diagnosticado, que vai gostar de ouvir tudo isso. Agora trazendo um pouquinho das mudanças que eu fiz. Uma delas foi mexer cada vez menos no celular. Isso daqui já tá até meio superado assim para mim. Tô ainda no processo de ter momentos mais recorrentes assim de leitura, de conseguir ler mais esse ano. Comprei um despertador para não ter que ficar despertando com o celular e indo dormir com ele, então eu durmo com o celular longe de mim. Eu trabalho com o celular longe de mim para não dar brecha a nenhuma distração, porque elas vão vir. Eu também comprei um timerzinho daqueles que geralmente as pessoas usam para fazer bolo, sabe? Para você marcar tipo 5, 10 minutos. Então, especialmente quando eu mudei para São Paulo, que eu estava me acostumando de ter ido do interior para lá, e lá, trânsito, tem que se planejar para sair, um monte de coisa. Eu me atrasava horrores. No começo, nossa, papo de tipo 1 hora de atraso, assim. Já perdi vários compromissos lá por causa disso, porque tava muito difícil para mim ter essa gestão de tempo, né? E de conseguir sair antes de me planejar e tal. E aí comprei esse timer que a minha psicóloga tinha sugerido. Pode ser timer do celular também, mas é que esse timer fica fazendo barulho. E aí quando você tem aquele barulhinho de tec, 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 eu colocava enquanto eu me arrumava. Então eu falava, ó, eu tenho 20 minutos pra me arrumar. E aí ficava aquele barulhinho. Na hora que tava perto de acabar, o barulhinho vai se intensificando. Então você consegue enxergar muito mais o tempo, porque a gente tem essa questão da miopia temporal, a gente não vê o tempo passando direito. Então a gente tem muito menos noção de se passou 20 ou 1 hora, 20 minutos ou 1 hora, entendeu? Então, ficar ouvindo esse barulho me ajudou muito. Hoje eu já consigo ter um controle um pouco melhor do tempo. Eu acho que é mais isso, assim. Aí sempre quando eu tô muito mental, tentar fazer coisas mais do corpo. Então, entender os cansaços e o que que você tá cansada. Então, tipo, eu tô cansada de. Trabalhei muito hoje, tô com a cabeça muito cansada. Eu não vou terminar de trabalhar e ler um livro. Eu vou terminar de trabalhar e eu vou correr, eu vou fazer uns polichinelo, eu vou sair pra ver o mar um pouco, eu vou
sabe, sei lá, e aí coloque aí coisas da sua rotina que seja melhor. Isso também é uma dica legal. É muito legal você ter 2 listas. Isso também eu fiz na época e hoje elas já estão um pouco mais salvas assim na minha cabeça, mas eu tenho uma lista que são coisas que exigem pouca energia pra eu fazer em dias em que eu já acordo muito mal e tipo muito cansada e exausta, e eu já sei que aquele dia não vai ser bom. Então, coisas pra fazer nesses dias e coisas pra fazer em intervalos, pra você não cansar ainda mais sua cabeça. Então, se eu já tô trabalhando no computador, se nos intervalos eu ficar no celular, eu vou dar ainda mais estímulo pra minha cabeça. E aí eu não vou conseguir trabalhar até o final do dia e fazer tudo o que eu tenho que fazer. Então, é muito melhor que nesses intervalos eu já tenha coisas que eu gosto de fazer que não seja isso. Então, juro, que seja ficar aqui da varanda, olhando vista, que seja sair pra dar uma voltinha. Você tem cachorro, né? Algum bichinho, sair pra dar uma volta, sabe? Coisas assim. Pra dar essas quebradas e você já saber o que que você pode fazer, até, tipo, coisas diferentes, né? Então, tipo, não terminar o dia assistir série, terminar o dia fazer uma aquarela e pintar aqueles livros lá de pintar. Enfim, o que fizer sentido aí pra você. E aí você pode ter essa listinha. Então, uma de coisas que exigem menos energia pra esses dias que você já tá exaurido. E aí você vai olhar pra listinha e falar, tá bom, então vamos por aqui, vamos. Acho que isso daqui eu até conseguiria fazer, porque aí você não fica uma ameba o dia inteiro, que às vezes pode ser até pior, né? E coisas não precisam nem ser produtivas, tipo, cuidar de plantas. Na minha lista, tipo, dessa de quando eu tô muito cansada, geralmente eu gosto de cuidar de planta, de dar umas podadas, de aguar. Coisinha bem simples mesmo, entendeu? Tomar um banho, tipo, com esfoliante, coisas assim, sabe? Enfim. Deixo aí de dicas. E aí, indicações. Tem 2 podcasts que eu queria indicar pra vocês, que é o Tribo TDAH e Psicologia na Prática. Psicologia na Prática não tem foco no TDAH, mas tem vários assuntos relacionados à psicologia que eu acho legal. O artigo TDAH e Relações Escolares, uma análise da literatura de abordagem crítica, que é da Luísa Nunes e Andréa Soares. Achei muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição. O canal do YouTube How to ADHD, que você consegue colocar a legenda traduzida, mas basicamente a tradução desse nome é Como TDAH. Tipo, é um canal muito legal. Vocês vão ver lá que tem muitas visualizações, é bem famoso e tal. E o conteúdo dela é muito bom, ela explica muito bem. A Gabi, criadora de conteúdo, que na bio dela ela já coloca lá autismo, vez ou outra tá trazendo essa pauta, então acho que é uma representatividade aí de uma ativista muito ativa. Tá muito envolvida com muitos projetos. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo, mas eu acredito que é Gabi Multidisciplinar. E a Úrsula, do Pedagogia Sustentável, minha amiga, que eu não sei como eu ainda não indiquei aqui, entendeu? Tipo, mas é que já tá tão ali o perfil dela, tipo, sabe? A gente é tão próximas que, enfim. Mas a Úrsula, diva maravilhosa, que estuda pedagogia e que vira e mexe tá trazendo assuntos relacionados, e uma grande referência, assim, da área, era isso. Ufa! Ufa, ufa. Falei bastante hoje. Bom finzinho de semana pra vocês e até semana que vem. Beijos.